Eu sei que há noites em que o sono não vem e a sua mente se torna um labirinto de números, contas e prazos que parecem gritar o seu nome. Você se pergunta onde Deus está em meio a tudo isso. Se Ele ouve o seu clamor silencioso quando a porta do quarto se fecha e as lágrimas rolam. Essa sensação de estar afundando, de lutar por ar em um oceano de preocupações financeiras, não é o seu destino final. Existe uma promessa de paz que transcende o caos das suas circunstâncias, um convite divino para respirar aliviado e encontrar descanso em meio à tempestade. Sua alma clama por um refúgio, um lugar seguro onde a ansiedade não possa mais te alcançar. Você já tentou de tudo, planejou, trabalhou incansavelmente, mas a sensação de impotência permanece, como se estivesse preso em areia movediça. A cada novo dia, a esperança parece um pouco mais distante e a voz do medo sussurra que você falhou, que não é digno da bênção, que está sozinho nesta batalha. Quero que saiba neste exato momento que essa voz é uma mentira. A sua dor tem um som que alcança os céus e o seu sofrimento não passa despercebido pelo Criador. Esta oração é um portal, uma ponte entre o seu coração angustiado e o coração de um pai que anseia por te acolher e te sustentar em seus braços. Neste encontro de fé, não vamos apenas falar sobre dívidas, vamos declarar a libertação sobre elas. Vamos desatar os nós que o espírito de escassez amarrou em sua mente e em seu coração. A promessa que Deus nos confia hoje é a de trocar o seu fardo de preocupação pela certeza da provisão divina. Imagine por um instante como seria viver sem o medo constante do amanhã, confiando plenamente que cada uma de suas necessidades será suprida. Essa não é uma fantasia distante, mas a realidade espiritual que o Senhor deseja manifestar em sua vida a partir de agora. É uma jornada da angústia à paz, da mentalidade de miséria à consciência de que você é herdeiro de uma riqueza que não pode ser medida em ouro ou prata. Prepare o seu coração, pois o que estamos prestes a fazer é mais do que uma simples oração. É um ato profético de entrega e restauração. Quero te convidar a se desconectar do barulho do mundo e das vozes da dúvida. Encontre um lugar onde você possa estar a sós com Deus e comigo, seu irmão em fé, que irá te guiar nesta jornada de cura. Permita que cada palavra penetre em sua alma e desfaça as fortalezas da incredulidade. Hoje, você não está aqui por acaso. O céu agendou este momento para te encontrar, para te lembrar que a sua história não termina no vale da dificuldade, mas sim nos campos verdejantes da provisão do Senhor. Este é um convite para você dar o primeiro passo de fé, antes mesmo de ver qualquer mudança em sua conta bancária. Quero que você transforme sua interação aqui em um ato espiritual. Ao curtir este vídeo, declare em seu coração: amém, eu concordo com esta verdade. Ao se inscrever neste canal, cele um compromisso. Pai, eu me comprometo a caminhar debaixo da tua provisão e a fortalecer minha fé diariamente. Cada gesto é uma semente de confiança plantada no solo fértil do reino de Deus. Você está dizendo ao mundo espiritual que a sua esperança não está mais nas circunstâncias, mas unicamente na fidelidade do Deus que move montanhas e abre mares. E para selar este nosso pacto de fé, quero que você use os comentários como um altar. Não escreva apenas palavras, mas derrame a sua alma. Declare a sua dependência de Deus. Testemunhe para o céu, para a terra e para o inferno que, a partir de hoje, você escolhe confiar. Este não é apenas um vídeo, é um lugar de encontro com o sagrado, uma capela virtual, onde corações feridos encontram alívio e restauração. Então, respire fundo, acalme o seu espírito e venha como está, com suas dores, seus medos e suas dívidas. O Pai está de braços abertos, esperando por você, pronto para ouvir sua oração e transformar sua realidade. Vamos começar reconhecendo essa dor que te consome em silêncio. É uma dor que tem um peso físico, não é mesmo? Você a sente na nuca. Uma tensão constante que te lembra das responsabilidades que parecem grandes demais para carregar. Ela se manifesta no seu estômago,
uma ansiedade que queima e te rouba o apetite. Ou talvez te faça comer sem nem mesmo sentir o sabor, buscando um consolo que a comida não pode oferecer. Essa dor te acorda às 3 da manhã, com o coração acelerado, e os números dançam em sua mente, impiedosos, cruéis. É o saldo negativo, a fatura do cartão, a prestação que vence. E em meio a esse turbilhão, um sentimento de vergonha te isola, te faz colocar uma máscara de que está tudo bem, enquanto por dentro sua alma grita por socorro. Você se olha no espelho e por vezes não reconhece a pessoa que vê. Onde foi parar aquele brilho nos olhos, aquela leveza de quem sonha sem limites? O peso da dívida roubou mais do que seu dinheiro, roubou sua alegria, sua paz, sua espontaneidade. Você se sente encurralado, como se estivesse em um quarto cujas paredes se fecham lentamente, dia após dia. Cada telefonema de número desconhecido causa um calafrio. Cada carta que chega pelo correio traz consigo um temor. Você vive em estado de alerta constante, uma batalha invisível que te esgota física, mental e espiritualmente. O inimigo de nossas almas quer que você acredite que essa prisão é o seu lugar, que a sua identidade é a de um devedor, de alguém que fracassou. As suas orações se tornaram um lamento sussurrado. Até quando, Senhor? Você pergunta com a voz embargada. Você olha para o céu buscando um sinal, uma resposta. Qualquer coisa que te mostre que ele não se esqueceu de você. Há um sentimento de culpa que te assombra. Onde foi que eu errei? Fui irresponsável? Tive falta de fé? Essas acusações internas ecoam em sua mente, alimentadas pelo medo de que talvez Deus esteja desapontado com você. Essa nuvem de condenação obscurece a sua visão da graça, fazendo com que você se sinta indigno de pedir ajuda, de se aproximar do trono do Pai. Mas Deus não te vê através do filtro dos seus erros. Ele te enxerga através do sangue de Cristo, com olhos de amor e misericórdia. O espírito de escassez é um tirano sutil. Ele não apenas esvazia o seu bolso, mas também a sua alma. Ele te convence de que não há o suficiente, de que você precisa lutar e se agarrar a cada centavo com desespero. Ele planta em você um medo profundo do futuro, pintando cenários catastróficos de perda e humilhação. E assim, você adia sonhos, cancela planos, diz não para pequenas alegrias, acreditando que não as merece enquanto as contas não estiverem pagas. Essa mentalidade de miséria te impede de ver as pequenas provisões diárias de Deus, os milagres silenciosos que Ele opera ao seu redor. Ela te cega para a verdade de que você é filho do Rei, herdeiro de um reino abundante e glorioso. Essa angústia financeira transborda e afeta seus relacionamentos. Talvez a tensão tenha criado um abismo entre você e seu cônjuge, onde o dinheiro se tornou um assunto proibido, um campo minado de acusações e ressentimentos. Ou talvez você se afaste dos amigos e da família com vergonha de não poder acompanhar o mesmo estilo de vida, de não poder presentear como gostaria, de ter que recusar convites. O isolamento se torna um companheiro constante, e o peso que você carrega fica ainda mais pesado por não ser compartilhado. Você sorri nas fotos, participa das conversas, mas por dentro se sente um impostor, escondendo a verdade avassaladora da sua situação. O Senhor vê essa solidão e deseja ser o amigo mais chegado que um irmão. Eu quero que você visualize essa preocupação como uma corrente pesada, amarrada aos seus pés. A cada passo que você tenta dar em direção ao futuro, ela te arrasta para trás, te prende ao presente de ansiedade. Ela te cansa, te fere, te limita. Você tenta correr, mas só consegue se mover em câmera lenta, enquanto o mundo parece passar por você em alta velocidade. Essa corrente foi forjada com o metal do medo, da incerteza e do controle humano. Você tenta quebrá-la com suas próprias forças, com seu próprio planejamento, mas ela parece inquebrável. Hoje, nesta oração, não vamos mais tentar quebrar a corrente.
Vamos entregar as chaves da sua liberdade para aquele que tem o poder de fazê-la simplesmente desaparecer. O vazio que você sente não é apenas financeiro, é um vazio existencial. Você se pergunta qual o propósito de tanto esforço, de tanto trabalho, se o resultado é sempre o mesmo. A sensação de estar patinando no mesmo lugar. A dívida se torna uma identidade e você começa a se apresentar ao mundo e a si mesmo como a pessoa que está endividada. Isso é uma cilada espiritual. Sua identidade não é o seu saldo bancário. Sua identidade está em Cristo. Você é amado, escolhido, perdoado, justificado e selado pelo Espírito Santo. Você é filho do dono de todo o ouro e de toda a prata. O inimigo quer que você se esqueça disso, para que viva como um órfão, como um mendigo, quando na verdade você tem acesso a toda a herança do Pai. Essa pressão constante te leva a um estado de exaustão espiritual. Orar se torna difícil. Ler a Bíblia parece um esforço sobre-humano e a adoração perde o sabor. A alegria da salvação parece ofuscada pela urgência das contas a pagar. É como tentar ouvir um sussurro de amor no meio de um show de rock barulhento. A voz de Deus parece distante, abafada pelos gritos das suas necessidades, e você se sente culpado por isso também, por não sentir mais a presença de Deus como antes. Mas quero te dizer que a presença dele não é um sentimento, é uma promessa. Ele está aí, bem ao seu lado, no meio do barulho, esperando pacientemente por um instante do seu silêncio, por um ato de rendição. Pense nos sonhos que você engavetou. O sonho de dar uma vida melhor para sua família, de viajar, de iniciar um novo projeto, de contribuir generosamente para a obra de Deus. Eles parecem empoeirados, esquecidos em um canto escuro do seu coração. A dívida age como um ladrão de sonhos, te convencendo de que eles são impossíveis, de que você deve se contentar com menos, com o possível, com o realista. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele se especializa em realidades que a lógica humana não pode conceber. Ele não te chamou para uma vida de mera sobrevivência, mas para uma vida de abundância, de propósito e de sonhos realizados para a glória dele. A sua luta é real e a sua dor é válida. Deus não a diminui, nem te pede para simplesmente ignorá-la. Pelo contrário, Ele te convida a trazê-la até Ele, a derramá-la em seu altar. Ele quer que você seja honesto, que diga a Ele o quão cansado você está, o quão assustado se sente. A verdadeira cura começa com essa honestidade brutal, essa vulnerabilidade diante do Pai. Pare de fingir que é forte, pare de tentar carregar tudo sozinho. Reconheça sua total e completa dependência dele. É nesse lugar de fraqueza reconhecida que o poder de Deus se aperfeiçoa e a verdadeira força é encontrada. Sua rendição não é uma derrota, é o seu maior ato de guerra espiritual. Então, respire fundo mais uma vez. Sinta o peso de cada palavra que descrevemos. Permita-se sentir essa dor, sem julgamento, apenas por um instante. Olhe para ela, reconheça-a e agora prepare-se para entregá-la. Visualize todas essas preocupações, esses boletos, esses medos, como pedras pesadas em suas mãos. Sinta o peso delas. Nesta próxima parte da nossa oração, vamos juntos, em um ato de fé, soltar cada uma dessas pedras aos pés da cruz. Vamos declarar que não nos pertencem mais, que aquele que é mais forte as carregará por nós. A sua libertação começa agora, neste exato momento de decisão. Agora, com o coração aberto e a alma rendida, vamos entrar na presença do Pai. Repita comigo, em voz alta ou em seu espírito: Senhor Deus, Pai de amor, eu entro na tua presença, não com base na minha justiça, mas firmado na graça do teu Filho Jesus. Eu venho a ti como estou, cansado, sobrecarregado e precisando desesperadamente do teu toque. Eu reconheço que tentei resolver tudo com minhas próprias forças, com minha própria inteligência e falhei. Eu me agarrei ao controle, achando que poderia encontrar a saída sozinho, mas hoje eu confesso a minha total dependência de ti. Eu não aguento mais, Pai. Eu me rendo.
Eu entrego a Ti o controle da minha vida, das minhas finanças, do meu futuro. Recebe a minha rendição, Senhor, como um sacrifício de louvor. A Tua palavra, Senhor, é a nossa âncora, a nossa rocha firme em meio à tempestade. E hoje nós nos agarramos à promessa que o Senhor nos fez através do apóstolo Paulo, em Filipenses 4:19, que diz: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Pai, nós escolhemos acreditar nesta palavra não como uma frase bonita, mas como uma verdade absoluta e imutável. Não diz que o Senhor talvez suprirá, mas que Ele suprirá. Não diz algumas das nossas necessidades, mas todas elas. E a fonte dessa provisão não são as nossas limitadas capacidades, mas as Tuas insondáveis riquezas em glória. Esta promessa é o nosso fundamento, o chão firme sobre o qual firmamos os nossos pés neste momento. Neste altar de oração, eu te convido agora a fazer um ato profético. Visualize em suas mãos todos os boletos, todas as faturas, todas as notificações de cobrança. Veja os nomes dos credores, os valores, as datas de vencimento. Sinta o peso da ansiedade que eles representam. E agora, em um gesto de fé, levante as suas mãos e entregue tudo isso a Jesus. Diga a Ele: Jesus, eu te entrego isso. Eu libero o meu controle sobre essa situação. Eu transfiro este fardo das minhas mãos para as Tuas mãos poderosas. Estas dívidas não são mais minhas, elas são Tuas. A responsabilidade de pagá-las não é mais minha, é Tua. Eu confio na Tua sabedoria e no Teu poder para resolver cada uma delas segundo a Tua perfeita vontade. Entregar o fardo é mais do que um ato simbólico. É uma decisão de não mais permitir que a preocupação com ele domine os seus pensamentos. Toda vez que a ansiedade tentar bater à sua porta, você vai lembrá-la de que ela precisa falar com o novo responsável, Jesus. Você dirá ao medo: esse assunto não está mais comigo, está nas mãos do meu Senhor. Ele é o meu provedor, a minha fonte, o meu socorro bem presente na angústia. Render-se não é fraqueza, meu irmão, minha irmã. É a maior demonstração de sabedoria espiritual. É reconhecer que o general do exército celestial é infinitamente mais capaz de lutar as suas batalhas do que você. É sair da linha de frente e permitir que o Rei dos Reis combata em seu favor. Pai, nós declaramos que a nossa fonte de provisão não é o nosso emprego, não é o governo, não são as nossas habilidades e nem mesmo a nossa capacidade de trabalhar. Essas são apenas ferramentas, canais que o Senhor pode usar. Mas a nossa fonte é o Senhor, o Deus que é dono de todo o ouro e de toda a prata, o Deus que vestiu os lírios do campo com uma glória que Salomão jamais teve, o Deus que alimenta as aves do céu, que não semeiam nem ceifam. Se o Senhor cuida das aves e das flores com tanto esmero, quanto mais cuidará de nós, que somos teus filhos, feitos à tua imagem e semelhança, e por quem o Senhor entregou o teu Filho amado, Jesus Cristo. Nós quebramos agora, em nome de Jesus, toda mentalidade de escassez e miséria. Nós repreendemos o espírito de dívida que tenta nos manter cativos. Nós declaramos que não somos mais escravos do medo, mas filhos da abundância. A tua palavra diz que o Senhor nos dá o poder para adquirir riquezas, para confirmar a tua aliança sobre a terra. Portanto, Pai, ativamos essa unção de prosperidade, não para o luxo ou para a ganância, mas para que sejamos um canal do teu fluir, para que tenhamos o suficiente para todas as nossas necessidades e ainda sobre, para abençoar outros, para financiar o teu reino e para sermos a resposta da oração de alguém. Nós nos recusamos a viver como mendigos, pois somos príncipes e princesas do Altíssimo. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que duvidamos da tua fidelidade. Perdoa-nos por olharmos para o tamanho do problema e nos esquecermos do tamanho do nosso Deus. Perdoa-nos pela murmuração, pela incredulidade e por tentarmos seguir o nosso próprio caminho.
Lava-nos com o sangue de Jesus e purifica o nosso coração de toda ansiedade e de todo medo. Ensina-nos a descansar em Ti. Ensina-nos a arte sagrada de esperar confiantemente, de saber que mesmo quando não vemos nada acontecendo, o Senhor já está trabalhando nos bastidores, movendo peças, abrindo portas que ninguém pode fechar e fechando portas que ninguém pode abrir. Nós escolhemos confiar no Teu tempo e no Teu modo de agir. A palavra nos garante em Romanos 8 que se Deus não nos negou o Seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria com Ele gratuitamente todas as coisas? Esta é a lógica da cruz, a garantia suprema do amor e do cuidado de Deus. A maior dívida que existia, a dívida do nosso pecado, já foi paga na íntegra pelo sangue de Cristo. Se Deus resolveu o nosso maior problema, a separação eterna dele, por que não resolveria este problema financeiro, que perto da grandeza da salvação é tão pequeno? Nós nos firmamos nesta verdade. A cruz é a prova de que Deus é por nós, e se Ele é por nós, quem ou o que poderá ser contra nós? Nenhuma dívida, nenhuma crise, nenhuma circunstância. Declare comigo: eu sou filho, amado de Deus. A minha provisão está garantida nas riquezas em glória de Cristo Jesus. Eu libero o perdão para aqueles que me devem e peço perdão a quem eu devo, confiando que Deus proverá os meios para a reconciliação e a quitação. Eu me recuso a andar em ansiedade. Eu escolho andar em fé e confiança. A minha mente está firmada na palavra de Deus e por isso eu desfruto da perfeita paz que Ele me prometeu. O dinheiro não é o meu Senhor. Jesus Cristo é o meu único Senhor e sob o senhorio dele, todas as minhas necessidades são supridas com abundância. Sinta o poder dessas declarações ecoando no mundo espiritual. Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê sabedoria para administrar os recursos que o Senhor nos confia. Dá-nos discernimento para tomar decisões financeiras alinhadas com a Tua vontade. Mostra-nos onde precisamos ajustar, o que precisamos cortar e onde precisamos investir. Fecha as portas para gastos desnecessários e abre as janelas dos céus para oportunidades de renda que venham das Tuas mãos. Queremos ser bons mordomos da Tua graça, para que o Teu nome seja glorificado através da nossa vida financeira. Não queremos apenas sair das dívidas. Queremos viver em um novo patamar de liberdade e generosidade, honrando a Ti com os nossos bens e com as primícias de toda a nossa renda. Neste ato de rendição, nós também entregamos a Ti a nossa reputação, a nossa honra, a vergonha que a dívida nos causa, nós a depositamos aos pés da cruz. O Senhor é o nosso escudo, a nossa glória e aquele que exalta a nossa cabeça. Nós confiamos que o Senhor restaurará o nosso bom nome e transformará a nossa vergonha em dupla honra, como promete a Tua palavra. Onde fomos humilhados, seremos exaltados. Onde fomos vistos como um fracasso, seremos um testemunho vivo do Teu poder de restauração e da Tua fidelidade. Nós cremos que o Senhor nos tirará da cauda e nos colocará como cabeça, nos fará credores e não mais devedores. Lembre-se da viúva de Sarepta. No meio de uma fome severa, ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, o suficiente para uma última refeição antes de morrer. Mas ela obedeceu à voz do profeta, um ato de entrega total do pouco que tinha. E por causa da sua rendição e obediência, a farinha da panela não se acabou e o azeite da botija não faltou, até o dia em que o Senhor fez chover sobre a terra. Deus não está pedindo o que você não tem. Ele está pedindo que você confie nele com o que você tem, por menor que pareça. A sua entrega hoje é a semente do seu milagre de multiplicação amanhã. Aquiete-se agora por um momento. Sinta a leveza de ter soltado o fardo. Pode parecer estranho no início, pois você se acostumou com o peso.
Mas permita que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, comece a inundar o seu coração e a sua mente. Essa paz não depende da sua conta bancária estar no azul. Ela depende unicamente da sua confiança de que o Deus do universo está no controle. Ele ouviu a sua oração. Ele aceitou a sua entrega. O processo de libertação já começou. Não tente pegar o fardo de volta com a preocupação daqui a 5 minutos. Deixe-o aos pés de Jesus. Ele sabe o que fazer. Finalmente, agradeça. Antes mesmo de ver a resposta, comece a agradecer. Diga: obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor já está agindo. Obrigado pela provisão que já está a caminho. Obrigado pela libertação das minhas dívidas. Obrigado pela tua fidelidade que nunca falha. Eu não andarei mais pelo que vejo, mas pelo que creio. A minha fé é a certeza daquilo que eu espero e a prova das coisas que eu não vejo. E eu espero na tua provisão. Eu espero no teu milagre. E eu te louvo por ele, em nome de Jesus. A gratidão é a linguagem da fé, a chave que mantém as portas do céu abertas sobre a sua vida. Agora, sinta a presença suave e consoladora do Espírito Santo te envolvendo como um manto de paz. Você entregou o seu fardo e o céu se moveu em resposta. O Pai não te deixa sozinho nesse processo de espera. Pelo contrário, Ele envia o seu Consolador para fortalecer a sua alma e curar as feridas que a preocupação deixou. O Espírito Santo está aqui para te lembrar de uma verdade fundamental. Deus não prometeu ausência de problemas, mas prometeu a sua presença em meio a eles. Como ele disse a Josué: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ele está com você na noite de insônia, na fila do banco, na conversa difícil. Você não está só. O Senhor sussurra ao seu coração agora mesmo, através do seu Espírito: filho meu, filha minha, eu não te tirei da tempestade ainda, mas entrei no barco para estar contigo. A presença dele é o seu milagre diário. Ele é o quarto homem na fornalha, a rocha de onde flui água no deserto, o pão que desce do céu a cada manhã. Entenda que muitas vezes a maior prova do cuidado de Deus não é a remoção imediata da dificuldade, mas o sustento sobrenatural que Ele nos dá para atravessá-la sem sucumbir. Ele está te dando força que você não sabia que tinha, uma paz que a lógica não explica e uma esperança que o cenário atual não justifica. Isso é o Espírito Santo te sustentando de dentro para fora. A palavra de Deus é um tesouro de promessas que servem como âncoras para a nossa alma. Receba esta verdade de Isaías 43. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deus não diz se você passar por dificuldades, Ele diz quando. Ele sabe que as provações são parte da jornada, mas a promessa é a sua companhia e proteção infalível. As águas da dívida podem parecer profundas, mas elas não te afogarão. O fogo da pressão financeira pode parecer quente, mas ele não te consumirá. Você está debaixo da proteção do Todo-Poderoso. Visualize agora, com os olhos da fé, o cuidado de Deus em detalhes. Imagine o próprio Jesus olhando para as suas contas, não com preocupação, mas com autoridade, sabendo exatamente como irá resolver cada uma delas. Imagine anjos sendo enviados em seu favor, movendo circunstâncias, tocando corações de pessoas, criando oportunidades que você nem sequer consegue imaginar. Veja a mão de Deus estendida sobre a sua casa, protegendo sua família da ansiedade e do medo que tentam invadir. Deus está trabalhando ativamente em áreas que você não pode ver. A sua oração de entrega ativou uma operação celestial em seu favor. E o Espírito Santo está te dando um vislumbre dessa realidade espiritual para acalmar o seu coração. O Espírito de Deus agora mesmo está ministrando cura à sua alma. Ele está derramando o óleo do consolo sobre as feridas da vergonha e do sentimento de fracasso. Onde você se sentiu humilhado, Ele está liberando uma unção de honra.
Onde você se sentiu incapaz, Ele está te lembrando que em Cristo você tudo pode. Receba essa cura emocional. Perdoe a si mesmo pelos erros cometidos. Libere a frustração e a autopunição. A graça de Deus é maior do que qualquer falha. Você é um trabalho em andamento nas mãos do oleiro perfeito e Ele está te moldando, através dessa prova, em um vaso mais forte, mais resiliente e mais dependente dele para a sua glória. Lembre-se do povo de Israel no deserto. Durante 40 anos, suas roupas e suas sandálias não envelheceram. Isso é um detalhe poderoso. No meio da escassez do deserto, Deus cuidou deles em um nível de detalhe que desafia a lógica. Ele não apenas deu o maná, o pão diário, mas cuidou de suas necessidades mais básicas de formas milagrosas. O mesmo Deus que cuidou das sandálias do seu povo no deserto está cuidando dos detalhes da sua vida financeira hoje. Ele sabe do que você precisa antes mesmo de você pedir. Ele vê a necessidade do seu filho, a geladeira que precisa ser cheia, o remédio que precisa ser comprado. Confie no cuidado detalhado do seu Pai Celestial. A promessa de Filipenses 4:19 não é apenas sobre o que suprir todas as necessidades, mas também sobre o como, segundo as suas riquezas em glória, por Cristo Jesus. Isso significa que a provisão de Deus não está limitada pela economia do seu país, pelo seu salário ou pelas circunstâncias terrenas. A fonte é celestial, ilimitada, gloriosa. Deus não opera com base na crise. Ele opera com base em suas riquezas. Ele não está preocupado com a inflação. Ele é o Deus que multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão. Ele pode multiplicar os seus recursos, por mais escassos que pareçam, e fazer um milagre de abundância em sua vida. Respire fundo e sinta o medo se dissipando, sendo substituído por uma confiança serena. O Espírito Santo está trocando o seu espírito de preocupação por um espírito de adoração. Comece a louvar a Deus, não pelo que Ele vai fazer, mas por quem Ele é. Ele é Jeová Jiré, o Senhor proverá. Ele é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, mais do que suficiente. Ele é o seu pastor e por isso nada te faltará. Quando você foca na grandeza de quem Deus é, o tamanho do seu problema diminui drasticamente. A adoração muda a sua perspectiva, eleva o seu espírito acima das circunstâncias e te coloca em sintonia com a realidade do céu. O Senhor te convida a descansar. Não um descanso passivo de quem desiste, mas um descanso ativo de quem confia. É o descanso de saber que o capitão do barco sabe exatamente para onde está indo e como enfrentar a tempestade. Você pode parar de remar freneticamente e simplesmente confiar na sua condução. Esse descanso é um testemunho poderoso para um mundo ansioso. Quando as pessoas olharem para você e virem paz em meio ao seu caos, elas perguntarão qual é o seu segredo. E você poderá responder com ousadia: o meu segredo é que o meu Deus, segundo as suas riquezas, supre todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Receba esta palavra profética. Deus está transformando o seu vale de problemas em uma porta de esperança. Esta crise financeira, que parece uma maldição, Ele a usará como uma bênção para te ensinar a confiar nele de uma forma que você nunca confiou antes. Você sairá desta prova não apenas com as dívidas pagas, mas com uma fé inabalável, um testemunho poderoso e uma intimidade com Deus muito mais profunda. O inimigo intentou o mal contra você para te destruir com a preocupação, mas Deus está revertendo isso para o seu bem, para te promover a um novo nível de dependência e de glória. Portanto, erga a sua cabeça, filho, filha do Rei. As lágrimas que você derramou foram colhidas por Deus em seu odre. A sua noite de choro está chegando ao fim e a alegria vem pela manhã. Não uma alegria superficial, mas uma alegria profunda que brota da certeza de ser amado, cuidado e sustentado pelo Criador do universo.
Sinta o consolo do Espírito Santo te preenchendo por completo. Deixe que ele seja a sua força para o próximo passo, a sua sabedoria para a próxima decisão e a sua paz para o dia de hoje. A sua vitória não está no futuro, ela começa agora, na quietude da sua confiança. Chegou o momento da sua decisão. A fé não é um sentimento passivo, é uma escolha ativa, uma declaração de guerra contra a dúvida e o medo. Mesmo que a sua conta bancária ainda mostre o mesmo número, mesmo que as cartas de cobrança ainda estejam sobre a mesa, este é o instante em que você decide mudar a sua realidade interior, que é o berço de toda transformação exterior. A fé não nega a existência do problema, mas nega o direito do problema de te governar. Agora, você vai se levantar em espírito e tomar uma posição. Você não viverá mais como vítima das circunstâncias, mas como um filho vitorioso do Deus Altíssimo. É hora de declarar quem você é em Cristo e o que você crê, com toda a autoridade que Ele te concedeu. Declare comigo com a sua boca, pois a vida e a morte estão no poder da língua. A partir de hoje, eu tomo a decisão de viver pela fé e não pela vista. Eu escolho acreditar no relatório de Deus e não no relatório do mundo. Eu me recuso a ser movido pelo medo da dívida e escolho ser guiado pela certeza da provisão. Eu declaro que a minha mente está renovada pela palavra de Deus. Eu não pensarei mais em escassez, mas em abundância. Eu não falarei mais de problemas, mas de promessas. Eu não agirei mais com desespero, mas com a calma e a sabedoria que vem do alto. Eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. A sua paz não está condicionada à quitação das suas dívidas. A sua paz está firmada na sua confiança em Deus. A paz que excede todo o entendimento não vem quando os problemas acabam. Ela vem quando você decide confiar que Deus é maior que eles. Receba essa paz agora como um selo da sua decisão. Mesmo que a tempestade ainda ruja do lado de fora, no seu interior há uma calmaria, uma serenidade que vem da certeza de que o seu Pai está no controle. Esta paz é o seu escudo contra as setas inflamadas da ansiedade e da preocupação. Ande nela, respire-a, viva a partir dela. Você não é mais um escravo da angústia, você é um portador da paz de Cristo. Esta decisão de fé precisa se manifestar em suas ações. Como age uma pessoa que sabe que a sua provisão está garantida? Ela não age com imprudência, mas também não age com medo. Ela planeja com sabedoria, mas descansa com confiança. Ela é generosa com o pouco que tem, pois sabe que a sua fonte é inesgotável. Ela agradece por cada pequena bênção, pois sabe que são sinais da grande provisão que está a caminho. Comece a agir, pensar e falar como a pessoa que você se tornará pela fé. Comece a celebrar a vitória antes mesmo da batalha terminar. Isso confunde o inimigo e glorifica a Deus, pois demonstra que a sua confiança está unicamente nele. Agora, vamos selar este compromisso com uma declaração verbal poderosa de entrega final. Repita em voz alta: diga o seu nome. Selo hoje um compromisso de confiança inabalável com o meu Deus. Eu entrego a Ele as minhas finanças, os meus medos e os meus sonhos. Eu declaro que Jesus Cristo é o Senhor absoluto da minha vida financeira. As cadeias da dívida estão quebradas. O espírito de miséria não tem mais poder sobre mim. As portas da provisão divina estão abertas sobre a minha casa. Eu viverei não mais debaixo da maldição da lei, mas debaixo da bênção da graça. Eu sou livre, próspero e abençoado para abençoar em nome de Jesus. Lembre-se, a fé é o primeiro passo. A fé não é a linha de chegada. É o ponto de partida. O milagre não acontece para que você creia. Você crê para que o milagre aconteça. A sua decisão de hoje colocou em movimento engrenagens no mundo espiritual. Não desanime se a mudança visível demorar um pouco. Continue firme na sua declaração de fé. Continue agradecendo, continue confiando, continue agindo como alguém que já recebeu a resposta. A perseverança na fé é o que materializa a promessa em sua vida.
Deus está testando e fortalecendo o seu caráter para que você possa não apenas receber o milagre, mas também sustentá-lo e administrá-lo para a glória dele. A restauração da sua confiança é o maior milagre que está acontecendo aqui. Mais importante do que ter os bolsos cheios é ter o coração cheio de fé, porque com o coração cheio de fé, você pode enfrentar qualquer gigante, superar qualquer obstáculo e viver em vitória contínua. Deus está restaurando em você a alegria da salvação, a esperança no futuro e a certeza do seu amor incondicional. Essa riqueza interior ninguém pode roubar de você. É a partir dessa fortaleza espiritual que você verá todas as outras áreas da sua vida, incluindo a financeira, serem completamente transformadas e alinhadas com o propósito de Deus. A sua identidade foi reafirmada. Portanto, caminhe a partir de hoje com uma nova postura, ombros erguidos, cabeça levantada, não por orgulho, mas por saber quem você é e a quem você pertence. Você não é mais definido pelas suas dívidas, mas pela sua filiação divina. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Ande na autoridade dessa verdade. Fale com a ousadia dessa verdade. Viva na liberdade dessa verdade. O seu futuro não é de medo e escassez, mas de provisão, propósito e paz. A sua história de libertação financeira será um poderoso testemunho que trará esperança a muitos outros que estão passando pelo mesmo vale que você atravessou. A sua jornada de fé inspira o céu e glorifica o nome do Senhor. Esta jornada de oração e fé não termina quando este vídeo acabar. Na verdade, ela está apenas começando. Para selar no mundo físico a decisão que você tomou em seu espírito, eu quero te convidar a realizar um ato profético final. Use o espaço de comentários abaixo como um altar digital, um lugar para registrar publicamente a sua fé. Não se trata de ganhar curtidas, mas de declarar ao mundo espiritual e a si mesmo que a sua decisão é real e irrevogável. Ao escrever, você está materializando a sua crença, dando um passo para fora do barco da dúvida e caminhando sobre as águas da confiança em direção a Jesus. Este é o seu memorial, a sua pedra de Ebenezer, dizendo: até aqui me ajudou o Senhor. Quero te guiar sobre o que escrever. Deixe que as suas palavras sejam uma confissão poderosa que ecoará nos céus. Escreva com fé: eu recebo a provisão de Deus sobre minha casa e declaro que minhas dívidas caem por terra em nome de Jesus. Ao digitar cada letra, sinta o peso daquelas correntes se quebrando. Sinta a liberdade invadindo a sua alma. Você pode acrescentar algo pessoal como: hoje eu libero minha angústia e recebo a paz de Deus. Ou eu troco a minha mentalidade de escassez pela consciência da abundância em Cristo. Deixe o Espírito Santo te inspirar. Cada comentário será como um tijolo na construção do seu novo futuro financeiro, um testemunho para outros que precisam de esperança. Agora, veja o botão de like ou curtir. Não o veja apenas como um algoritmo. Hoje, ele será um símbolo espiritual. O seu amém, silencioso e poderoso. Ao clicar nele, você está dizendo: Pai, eu concordo com a tua palavra. Eu concordo com as promessas que foram liberadas sobre a minha vida. Eu recebo esta oração e a selo em meu coração. Que o seu clique seja um ato profético, uma concordância de fé que alinha o seu espírito com a vontade do céu. É a sua forma de dizer ao universo que você está do lado da promessa, do lado da vitória, do lado da provisão de Deus. Faça isso agora, como um ato consciente de fé e concordância espiritual. E por fim, o ato de se inscrever neste canal. Que ele seja mais do que um clique para receber notificações. Que a sua inscrição seja um compromisso diante de Deus. Um compromisso de que você irá continuar a nutrir a sua fé, a regar a semente que foi plantada hoje. É a sua declaração de que você não quer mais voltar para o deserto da preocupação, mas quer continuar caminhando nos campos verdejantes da provisão diária de Deus. Ao se inscrever, você está dizendo: Senhor,
Eu quero mais de ti. Eu me comprometo a fortalecer meu espírito e a permanecer debaixo das tuas palavras, crescendo em fé e confiança a cada novo dia. É um passo de compromisso com o seu próprio crescimento espiritual. Lembre-se sempre, você não está sozinho. Ao ler os comentários, você verá centenas, talvez milhares de outros irmãos e irmãs em fé que estão tomando a mesma decisão que você. Vocês formam um exército de crentes que escolheram confiar em Deus em meio à adversidade. Sintam-se fortalecidos por essa comunidade de fé. Ore pelas pessoas dos comentários e saiba que elas também estão orando por você. Juntos, vocês são um testemunho vivo de que Deus é fiel e de que a sua palavra não volta vazia. A sua história de libertação será a inspiração para a libertação de muitos outros. O seu testemunho será um farol de esperança. Siga em frente com a paz de Deus, que agora guarda o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Caminhe com a cabeça erguida, não porque os problemas sumiram, mas porque o seu Deus é maior do que todos eles. A sua vitória está garantida. Continue louvando, continue agradecendo e continue confiando. A sua manhã de alegria já raiou no mundo espiritual e em breve se manifestará plenamente em sua vida. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com você, hoje e para todo o sempre. Amém.